Senhor, fica conosco. Muita paz e alegria, meu querido irmão e irmã. Que Jesus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida, nessa manhã, hoje, dia 3 de abril, o mês de abril 2024. Que alegria poder estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra de Deus. Eu sou Israel de Freitas e todos os dias estou aqui para ajudar a levar a sua vida a ter uma experiência com Jesus Cristo, porque desde que eu fiz minha experiência com Jesus, a minha vida foi transformada. A palavra de hoje está em Lucas 24, versículo 13 ao 35. A palavra diz assim, olha, nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 12 estádios. Escuta isso. Iam falando um com o outro sobre tudo aquilo que estava acontecendo ali. Tinha acontecido naqueles dias a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, porém eles ainda duvidavam. A palavra diz que de repente Jesus aproximou deles, caminhava com eles. Gente, você quer coisa melhor que essa? Jesus caminhava com eles. Jesus caminha conosco. Eu vou lendo a palavra e já trazendo a reflexão. E aí Jesus, falando com eles, eles não reconheceram Jesus. Mas Jesus perguntava sobre o que eles conversavam. E aí eles disseram assim, e Jesus disse, por que estás triste? Aí um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou Jesus, o que aconteceu? Aí eles falam a respeito de Jesus de Nazaré, e eles vão falando tudo o que aconteceu, que ele era um grande profeta, que era rei, que ensinou, que curou, que libertou, mas que os sumos sacerdotes, os magistrados do nosso povo crucificaram. E aí eles dizem assim, nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel agora. Gente, que esses caras eram duros para entender, E aí diz assim, e aí eles continuam dizendo assim, além de tudo isso, hoje é o 3º dia que essas coisas se sucederam. Ou seja, era domingo. É verdade que algumas mulheres dentre nós alarmaram, elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol. Olha o que eles dizem aqui. Alguns dos nossos foram lá e asseguraram que está vivo. Os anjos disseram que ele ressuscitou. Mas aí Jesus, ele vai caminhando um pouco adiante ali. Primeiro ele chama eles, gente sem inteligência. Olha o que ele diz. Vocês são tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas. Aí Jesus vai explicando que era necessário que tenha acontecido isso e aquilo. Quando ele se aproxima de uma aldeia, Jesus começou a passar adiante. E aí eles dizem assim, eles forçaram-no a parar e disseram, fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então Jesus com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-os. A palavra diz que quando Jesus partiu o pão, eles olharam e reconheceram Jesus. De repente, Jesus desaparece daquele lugar. E eles ficaram atônitos, dizendo, mas o nosso coração não queimava quando ele falava. E eles levantaram na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. E eles diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Irmãos, é comprovado que o sepulcro está vazio. É comprovado que Cristo não está mais na cruz. O que você ainda quer ainda? O que você precisa ainda? Que coração duro. Jesus está dizendo, mas vocês são tardos
para compreender. Ó gente sem inteligência, ó gente incrédula, Jesus está dizendo. Irmão, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, a nossa oração hoje é: Senhor, fica conosco. Essa deve ser a nossa oração quando estivermos aflitos, nervosos, preocupados, angustiados, seja a forma como estivermos. Nós precisamos abrir a boca e dizer: Senhor, fica conosco. Abra teus olhos, meu irmão, para ver com os teus olhos a manifestação do poder de Jesus. A nossa fé não é vã, a nossa fé tem sentido, a nossa fé tenha esperança, e o nome dessa esperança é Jesus Cristo. Então, em Cristo Jesus somos mais que vencedores, como dizia Domingo: eis que faço nova todas as coisas. Vida nova, meu irmão, para você, vida nova para você, minha irmã. Você ainda está com os mesmos pensamentos antes da Páscoa, você ainda está com a cara de sexta-feira da paixão, você ainda está com os pensamentos de morte, de tristeza. Não, passou a escuridão, as trevas não têm poder sobre a luz, a morte foi vencida, ela não tem poder sobre a vida. Cristo venceu a morte, aleluia, Ele ressuscitou e Ele quer nos ensinar nesse dia 2 orações. Primeiro, Jesus caminha conosco. Segundo, fica conosco. Caminhar, Senhor, porque as coisas não estão fáceis, porque Jesus, eu quero que o Senhor toma pela minha mão, o Senhor caminha comigo, o Senhor conduza a mim, com a minha família, e o Senhor fica conosco. Porque se o Senhor ficar na minha vida, se o Senhor ficar na minha casa, a minha vida não será mais a mesma, a minha família não será mais a mesma, tudo novo, vida nova. Que Deus nos abençoe. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.